Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito especial e inspirador, o Salmo 1. Vamos explorar o que ele significa, como ele pode impactar a nossa vida e as lições poderosas que podemos aplicar no dia a dia. Então, se você quer entender mais sobre como as escolhas que fazemos definem o nosso caminho, continue assistindo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo como esse. Agora, vamos mergulhar juntos nessa mensagem incrível. Estrutura do Salmo 1. Versículos 1-2. A bênção dos justos. O bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esses versículos falam sobre o homem abençoado que evita a companhia dos ímpios, pecadores e escarnecedores. A ideia aqui é que as ações e pensamentos de uma pessoa são moldados por aqueles com quem ela se associa. Em vez de seguir maus conselhos ou se juntar a pecadores, o justo encontra alegria na lei de Deus, meditando nela constantemente. Essa meditação é uma prática contínua, o que significa que o justo está sempre buscando entender e aplicar a vontade de Deus em sua vida. 2. Versículo 3. A estabilidade e prosperidade do justo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui, o justo é comparado a uma árvore plantada junto a um rio, que sempre recebe a nutrição necessária para crescer e frutificar. Essa metáfora indica que aqueles que seguem a Deus serão sustentados e frutíferos em suas vidas, produzindo resultados positivos e duradouros. A árvore não apenas sobrevive, mas próspera, assim como a vida do justo é marcada por crescimento e sucesso espiritual. 3 versículos 4-5. A instabilidade e o fim dos ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Em contraste com os justos, os ímpios são comparados à palha, moinha, que é leve e facilmente levada pelo vento. Isso simboliza a falta de estabilidade e valor nas vidas daqueles que rejeitam a Deus. Os ímpios não têm raízes profundas e, portanto, não podem suportar o julgamento de Deus. Eles não têm lugar entre os justos, especialmente no julgamento final. 4 versículo 6. A conclusão. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este versículo final resume o destino de ambos os grupos. Deus observa e cuida dos justos, guiando-os em um caminho de vida. Em contraste, o caminho dos ímpios leva à destruição. Conhecer, no contexto bíblico, implica um relacionamento íntimo e protetor. Portanto, Deus está envolvido na vida dos justos, enquanto os ímpios são deixados à sua própria ruína. Reflexões adicionais. Item escolhas e consequências. O Salmo enfatiza que nossas escolhas determinam nosso destino espiritual. O justo faz escolhas que o aproximam de Deus, enquanto o ímpio faz escolhas que o afastam. Item a meditação na palavra de Deus. O Salmo destaca a importância de meditar na lei do Senhor como uma prática vital para a vida espiritual. Isso não significa apenas ler as Escrituras, mas refletir profundamente sobre elas e aplicá-las na vida cotidiana. Item dualidade moral. Este salmo reflete a visão bíblica de que há dois caminhos na vida: o caminho da justiça, que leva à vida, e o caminho da impiedade, que leva à morte. Contexto histórico e literário. Item Livro dos Salmos. O Salmo 1 é o início do Livro dos Salmos, que é uma coleção de hinos, orações e poemas que expressam uma ampla gama de emoções e experiências humanas em relação a Deus. Colocá-lo no início sugere que ele serve como uma introdução ao tema principal dos Salmos, a importância da obediência a Deus e a diferença entre os justos e os ímpios. Item Estilo literário. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria, que se assemelha a passagens do livro de Provérbios, oferecendo instruções sobre como viver uma vida piedosa e contrastando o caminho dos justos com o caminho dos ímpios. Análise dos termos usados. Item bem-aventurado. A palavra hebraica para bem-aventurado é ashei,
que também pode ser traduzida como feliz ou abençoado. Isso indica uma felicidade profunda e duradoura que vem de viver em harmonia com a vontade de Deus, em contraste com a felicidade passageira que o mundo oferece. Item: conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Essas frases descrevem uma progressão na associação com o mal. Primeiro, é o ato de ouvir maus conselhos, depois, seguir um estilo de vida pecaminoso, e, finalmente, unir-se a outros que zombam de Deus. Isso demonstra que o afastamento de Deus geralmente ocorre de maneira gradual e progressiva. A importância da lei do Senhor. Item: lei do Senhor. A lei do Senhor, Torá, aqui não se refere apenas aos mandamentos legais, mas a toda a instrução divina. Ela é vista como uma fonte de prazer, o que destaca uma atitude de reverência e amor pela orientação de Deus. Meditar na lei implica não apenas estudar, mas internalizar e viver de acordo com os princípios de Deus. Item: meditação diurna e noturna. A ideia de meditar dia e noite sugere que o justo tem uma relação contínua e íntima com a palavra de Deus. Isso não é apenas um ato ocasional, mas uma prática constante que molda toda a vida da pessoa. Significado da metáfora da árvore. Item: árvore plantada. A imagem da árvore plantada junto a ribeiros de águas é poderosa. Ao contrário de uma árvore que cresce de maneira selvagem, a árvore plantada foi colocada em um local específico para garantir seu crescimento. Isso sugere que a vida do justo é intencional e orientada por Deus. Item: frutificação. A frutificação na estação própria indica que o justo não apenas próspera, mas faz isso no tempo certo, alinhado com o propósito de Deus. Isso pode ser visto como um sinal de maturidade espiritual, onde o justo colhe os frutos de suas ações e meditação na lei. Item: folhas que não murcham. Isso simboliza a durabilidade e a vitalidade contínua do justo. Mesmo em tempos de dificuldade ou seca, o justo permanece firme e saudável, sustentado pela constante água da palavra de Deus. Destino dos ímpios. Item: como a moinha. A palha ou moinha é a parte leve e inútil do trigo que é separada e dispersa pelo vento durante o processo de debulha. Essa imagem sugere que a vida dos ímpios é insubstancial, sem valor duradouro, e facilmente destruída. Isso contrasta fortemente com a estabilidade e prosperidade do justo. Item: perecerá. O termo usado para descrever o destino dos ímpios significa tanto a destruição física quanto a espiritual. Isso pode ser interpretado como uma advertência sobre o julgamento final, onde os ímpios não têm futuro no reino de Deus. Considerações teológicas. Item: conhecimento de Deus. O fato de Deus conhecer o caminho dos justos implica mais do que simplesmente estar ciente. Envolve um relacionamento íntimo e contínuo, em que Deus guia, protege e abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Item: dualidade moral. Salmos 1 reflete uma visão dualista do mundo. Existem apenas dois caminhos, o dos justos e o dos ímpios. Não há meio termo, e cada pessoa deve escolher qual caminho seguir. Essa dualidade serve como um chamado à decisão moral, destacando a urgência de escolher seguir a Deus. Aplicações práticas. Item: tomada de decisões. O Salmo 1 serve como um guia prático para a tomada de decisões na vida. Ele nos encoraja a escolher nossas associações com sabedoria, a evitar influências negativas e a buscar continuamente a vontade de Deus. Item: estabilidade espiritual. Assim como a árvore é profundamente enraizada, os justos são chamados a ter raízes profundas em Deus e em Sua palavra, o que lhes permitirá resistir às tempestades da vida. Item: vida frutífera. A vida do justo é marcada pela frutificação, não apenas em termos de sucesso mundano, mas em frutos espirituais que têm valor eterno, como o amor, a paz, a paciência e a bondade. E por hoje é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido edificante e que as reflexões do Salmo 1 possam fazer a diferença no seu dia a dia. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber sempre os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!